Neste vídeo, o pastor Anderson Silva expressa sua revolta ao comentar um vídeo de uma audiência de custódia em que um criminoso é tratado a pão de ló. Ele aborda a marginalização das instituições policiais e critica a postura de algumas figuras intelectuais em relação aos policiais. O pastor destaca a falta de reconhecimento e respeito pelos policiais, defendendo a importância de honrá-los. Além disso, ele compartilha sua preocupação com a sociedade e enfatiza a necessidade de ações concretas para apoiar os policiais. Assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meu evangelho? O canal A Sarça Gospel vai deixar você inteirado de todas as novidades. Se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Fala, povo santo, fala, povo de Deus. Confirme para mim se o áudio tá chegando bem para vocês. O áudio tá ok? Áudio ok? Confirme para mim, por favor. Áudio ok. Então vamos lá. Passando aqui para fazer uma reflexão rápida. Na verdade, externar minha indignação. E eu tô com esse sentimento já há algumas semanas, mas foi bom ser hoje, porque hoje aconteceu uma situação. Tá viralizando um vídeo aí, numa audiência de custódia de um vagabundo tratado a pão de ló pela juíza. Olha só. Meu Deus, é revoltante, revoltante. Parece ser polêmico, né? O título aqui da live que eu coloquei. Polícia, os marginais do Estado. Vou chegar lá daqui a pouco. As instituições que representam o Estado marginalizam uma das principais instituições que dá sustentabilidade ao Estado democrático de direito, que são as instituições policiais. Essas mesmas instituições, que eu vou chamar de instituições da intelectualidade, consideram que os policiais são o baixo clero. Às vezes, promotores e juízes, eles se acham os intelectuais, os defensores da democracia. Nós somos intelectuais, nós sabemos o que é direitos humanos. Então, para o vagabundo tem direito humano, para o policial não tem, porque nós sabemos, né, nós estudamos para isso, nós estamos debruçados nos livros para a gente definir o que é e o que não é. Mas juízes e promotores só podem dormir em paz porque os policiais estão saindo de casa com o risco de não voltarem. Aí assim, eu vou postar, quando terminar a live aqui, hoje ou amanhã eu vou postar o vídeo da audiência de custódia. A juíza fez desligar o ar-condicionado porque o vagabundo estava com frio. Confrontou o policial e fez o policial calar a boca e buscar o café pro vagabundo não passar frio. Por último, colocou o blazer. Assim, só faltou assim, O senhor quer um chocolate, o senhor quer um bombom, o senhor quer o tapete vermelho, o cara mata, rouba, sequestra, estupra, destrói a sanidade da nossa sociedade e é tratado com pão de ló. Aí, vê só, se tem câmera no peito do promotor, do desembargador, do político, do juiz. Não, aí tem câmera no peito do policial. Não, é para diminuir a violência. Você viu o que aconteceu? Não, diminuiu tantos por cento da violência em São Paulo depois que botou câmera. Não diminuiu nada. É que o policial sabe que promotores e juízes estão coçando intelectualmente, sabe? A esquerda fez um trabalho cancerígeno nas instituições judiciais do nosso país. Tem juiz e promotor que tem tara
de destruir a vida de policiais. Aí o policial fala, eu vou nada, vão acabar com a minha vida. Olha lá o que aconteceu em Belo Horizonte essa semana. O vagabundo de saidinha de Natal deu 3 tiros no policial, matou o policial. Então não diminuiu nada. É que se o policial tinha receio de confrontar o meliante, agora muito mais com o governo que está aí, o antigo ministro da Justiça, que hoje é ministro da STF, dizendo que quem usasse a arma ia estar prejudicado, né, na gestão dele, policial, que usasse arma seria alvo de investigação e por aí vai. Então, se um juiz erra, eu não estou dizendo que a instituição policial é sacra, mas olha só, quando o juiz erra, a punição dele é ser aposentado compulsoriamente. Se um policial erra, ele é exonerado, esculachado, preso. Esse mês eu estou refletindo muito se a gente tem jeito, sabe? Como humanidade, se a gente tem jeito como país. Qual a solução? Onde está a solução? Porque às vezes nem a igreja é a solução de nada. Nem a igreja católica, ela está aí, o grande número de pedófilos dentro da igreja católica, tanto número de vagabundo, canalha, tomador de dinheiro, abusador sexual na igreja evangélica. De fato a solução é Cristo. Mas onde estão as pessoas que honram a Cristo? Onde estão essas pessoas nas instituições? Assim, a minha crise é que parece que todo mundo tem preço, sabe? Aí aquilo que deveria ser objeto de honra social, que o policial é objeto de honra social, cara. A sociedade brasileira gera um estigma contra o policial. E agora, o que é mais tenebroso para mim são as outras instituições e os outros servidores públicos, contaminando ainda mais a imagem do policial mediante a sociedade. Gente, se você não enxergou, não trate mal um policial, honre um policial. Eu fiz um trato comigo mesmo. Por exemplo, policial, enfermeiro, professor não paga para entrar nos meus eventos, não paga pelos meus livros quando está presente no evento, que é uma maneira de eu dizer obrigado por aquilo que você está fazendo. Então a gente não pode cair nessas narrativas, não. Ah, o senhor quer dizer que não existe policial corrupto? Existe, pô. Em tudo que é lugar, pô. Acabei de citar, tem padre pedófilo, tem pastor abusador, cara. Mas, por exemplo, você acha que um cara vai se tornar policial porque quer ser vagabundo? Porque quer ser canalha? Não. Então você não vai pela exceção, você vai pela regra, pô. A regra é que o policial está correndo risco de vida em nosso lugar, pô. Ele está ali para servir e proteger, ele está ali para guardar. E a gente só vai, voltando à minha crise, tem solução? Tem. Quando a gente viver os nossos valores e nem querer que o Estado faça isso. Não é o Estado que vai honrar os policiais, não. É o cidadão de bem que vai honrar o policial. O Estado tá nem aí. Tá nem aí. Eu vou salvar essa live e já peço sua ajuda. Olha só, a gente está cuidando de um policial. Felizmente, a esposa veio a falecer, né? Ela intentou contra a própria vida. Ele também estava com ideação suicida. Conseguimos intervir, estamos cuidando dele por meio de um projeto do Machonaria que se chama Estratégia. E sentei com ele, perguntei, cara, como eu posso amenizar seu sofrimento, seu problema? E um dos problemas dele era financeiro. Eu disse, então eu vou pagar a prestação da sua casa por 1 ano.
Cara, o cara começou a chorar na minha frente, né? O cara de guerra, o cara, né, criado por combate, buf, porque não está acostumado, é só esculacho, esculacho da sociedade, esculacho do bandido, esculacho na audiência de custódia, se apertou a algema demais ali do bandido. Assim, ó, cara, o policial chega na audiência de custódia para ser esculachado, cara. Quando o bandido deveria ser esculachado, polícia é esculachado. Então, assim, ó, policial, cara, não tá acostumado a ser respeitado, a ser considerado, a ser amado. E é o que a gente pode fazer, pô. É o que a gente pode fazer. Você acha que o Estado vai estar preocupado com o CPF desse policial? Tá nem aí. Morreu, se matou, enterra. Chama o próximo concursado. É impessoal. Então, todo cidadão brasileiro de bem, todo cristão que se preza, tem que aprender a honrar o que é digno de honra. E esculachar o que é digno de esculacho. A gente crê em ressocialização? Crê, pô, mas vagabundo é vagabundo, ladrão é ladrão, pilantra é pilantra, é o bandido que é bandido, pô, não é o policial, não. A gente não pode defender uma sociedade onde o poste começa a mijar no cachorro, pô. Então, a gente crê na ressocialização quando o cara tá arrependido, quando o cara paga o que deve, quando o cara paga a sua pena, quando o cara nasce de novo em Jesus Cristo. E o policial, cara, é um herói social, pô, é digno de honra. Se tiver um restaurante, bota aí, ó, policial, 30% de desconto, obrigado pelo seu serviço. É isso, cara, a gente tem que, se a gente quer crescer como sociedade, a gente tem que aprender a repreender o que é digno de repreensão e a louvar o que é digno de louvor. Enquanto a gente não entender isso. Eu tô muito triste esse mês, sabe por quê? Saiu uma reportagem dizendo que mais de 85% da sociedade brasileira sequer leu ou comprou um livro em 2023. Então tem apenas 15% da sociedade brasileira, por volta de 30 milhões de pessoas, pensando, crescendo moralmente, crescendo intelectualmente, crescendo em seus valores. Não é à toa que o Lula é o nosso presidente, não é à toa que o Neymar é o nosso herói, não é à toa que a Anitta é a nossa representante cultural. Porque, cara, a gente não repreende o que é digno de repreensão e não louva o que é digno de louvor. A gente tem um ex-presidiário na liderança do nosso país, a gente tem um cara boçal, que só paga pensão alimentícia, mas não tem honra como um homem, sequer manter uma família. Olha a diferença, abrindo esse parêntese, de Neymar para Messi, para Cristiano Ronaldo, onde a base é o quê? A família. Não estou dizendo que esses caras são perfeitos. Aí o Neymar fecha um navio com um monte de gente boçal, que são os funkeiros, os comediantes, né, os adolescentes comediantes do país, influenciar os influencers digitais. Uma droga. Morreu um cara que pulou do navio, um lixo, cara. Que tristeza, cara. Cadê os líderes do nosso país, cara? Cadê as pessoas de valor, pô? A gente tem uma grande oportunidade nas mãos nesse momento histórico. O mundo está em crise de liderança, pô. O Brasil está em crise de liderança. Cristiano Ronaldo vira o ano malhando para se manter como um dos melhores do mundo. E o Neymar, que é o nosso herói nacional. Eu olho para aquilo, aí eu entendo porque 85% do brasileiro sequer lê um livro ou compra um livro. Por quê? Quer dinheiro, sexo, gandaia, farra, lixo moral. Lixo moral que não faz a individualidade crescer. Lixo moral que não faz o cara crescer como família. Lixo moral que não faz a comunidade dele crescer. Lixo moral que não faz o país ir pra frente, pô. Triste, pô. É triste.
A gente vira essa sociedade que louva o malandro, que o traficante é herói, o bandido é vítima da sociedade. Que Disneylândia é essa, pô? Que o cara é bandido porque falta oportunidade? Você tá louco? Eu morei em comunidade até os 23, isso não se cresce, isso não é fato. Tu acha que a maioria dos vagabundos é vagabundo porque faltou oportunidade? Não, porque o cara não quer escalonar o crescimento natural da vida, pô. Estudar, trabalhar, trabalhar, estudar, estudar, trabalhar e galgando sua vida, por mais difícil que a vida seja, pô. Você acha que o vagabundo traficando ganha o mesmo que começar a trabalhar com salário mínimo, salário comercial e lutando pelo seu crescimento? A gente louva o funk, velho, como a música principal do nosso país. Que lixo, velho. Lixo, lixo, lixo. Anitta, Pablo Vittar. Cara, que lixo. Que lixo, cara. Por isso que a gente não consegue respeitar uma instituição policial, pô. Porque a gente não tá crescendo moralmente, a gente não tá crescendo espiritualmente. A gente não está crescendo intelectualmente? E falando para nós como cristãos, a gente tem que, cara, começar projetos nas nossas igrejas em prol da comunidade policial. Para eu encerrar essa live aqui, deixa eu dar uma estatística para você que talvez você não saiba. No Brasil, na maioria dos estados, São Paulo, Distrito Federal é fato. Os outros estados eu não tenho o dado especificamente. Mas São Paulo e Distrito Federal se morre mais policial por suicídio do que em combate. Você sabia disso? Então, os policiais estão doentes, cara. E não estão doentes porque são maus, não estão doentes porque não tem caráter. Não estão doentes porque a gente é uma sociedade imoral que idolatra vagabundo e despreza os valores. Eles estão doentes porque o Estado não se importa. A força policial é o braço executor do Estado. A polícia existe para resolver o problema que o Estado criou ou o problema que o Estado não quer resolver. Então, as comunidades e as favelas existem porque o Estado segrega, expurga. E o próprio Estado, para se manter, ele precisa dessa pobreza, do tráfico, da violência, para ir remendando e, através da política, ir prometendo, né, o remendo desses problemas sociológicos. Então, o Estado cria o problema alienando e criando as favelas e periferias, não resolve o problema por meio de políticas públicas, cria e estabelece a instituição policial para manter essas pessoas segregadas. E o que a sociedade faz? Culpa a polícia, mas a polícia não é autoexistente. A polícia não é autônoma. A polícia pertence ao Estado. É a representação do Estado. Obviamente, cada instituição na sua esfera, né? Federal, civil, a polícia militar, mas ela é a representação do governo estabelecido. Então, se o policial vai ali e tem uma ação mais incisiva, não é o que o policial quer, é que o Estado ordena. Esse mesmo Estado que criou o problema ou não quer resolver, usa a polícia para resolver e depois quer punir a polícia por resolver o problema. Olha que loucura. Então, esse mesmo promotor e esse mesmo juiz, que representa também o Estado, não quer enxergar que é um intelectual gourmet. Coloca o juiz ou o promotor para subir o morro, coloca o juiz e o promotor para tocar tiro com vagabundo. A única experiência que um promotor e um juiz têm é com os livros, com a faculdade, não estou aqui desmerecendo, e com o vagabundo na audiência de custódia. Coloca o juiz e o promotor dentro dos presídios, na rua, na boca,
no fogo cruzado das facções no Rio de Janeiro. Aí depois pede a eles para gourmetizar a responsabilidade moral do vagabundo. Vá para o ambiente hostil, onde o policial todo dia coloca a sua vida em risco. Aí depois você volta para ver se vai ser tão poético. E eu me pergunto, né, esses intelectuais e só se dá o luxo de ser intelectual gourmet, marxista, servidor público. Já percebeu que ninguém que está produzindo o pão que come se dá o luxo de ser marxista? Então tá cheio de servidor público comunista, socialista, marxista, porque ele não produz o próprio pão que come. Por quê? Ele não tá no chão da vida real, pô. Servidor público aí que tá gourmetizando a responsabilidade moral do vagabundo vive porque a sociedade acorda às 5 da manhã para produzir e pagar imposto, pô. É a mesma coisa de um pastor vagabundo afirmar que ele é autoexistente, que ele tem poderes oniscientes. Aí vem juízes, promotores, políticos, como se tivesse poderes transcendentes, sabe? Como se eles fossem autoexistentes, e não são. O pastor existe por causa do dízimo e da oferta, e o servidor público existe por causa do imposto, pô. Então nós, como pagadores de impostos, temos que começar a repreender o que é digno de repreensão e louvar o que é digno de louvor, pô. Começar a cobrar e protestar por essas pequenas coisas, pô. Foi um desabafo. Precisava conversar com vocês. Fazia tempo que eu não fazia uma live. Mas Deus é bom. Estamos aqui. É difícil, né, cara? É difícil. Tô em férias aqui na Bahia e devaneando, né? Com os meus botões, assim, cara, que difícil, né? Será que Jesus está perto de voltar? Mundo sem líderes, mundo em crise. Triste, triste, triste. As instituições, tanto civis quanto estatais, nenhuma digna de respeito para com o povo, né? E eu não quero entrar naquela crença niilista de que se exploda o mundo, né? Cada um cuide de sua vida. Não. O Evangelho mandou amar o próximo. Então, desistir politicamente do país seria um ato de covardia. Desistir de servir. O nosso problema é um problema pedagógico. A gente precisa ensinar o nosso povo. A gente precisa tirar o nosso povo das mãos do Neymar, das mãos do Lula, das mãos da Anitta, das mãos do Pablo Vittar. A gente tem que ensinar a política, a arte, sabe? Ciência, intelectualidade. A gente tem que falar para a sociedade que Deus está vivo e vive em nós e através de nós. Toda essa feiura que eu estou falando aqui para vocês é a morte de Deus. O que Nietzsche profetizou intelectualmente se cumpriu, né? Deus está morto. Onde Deus está morto, só há feiura. Expulsaram Deus de todas as instituições. Expulsaram Deus da política, expulsaram Deus do judiciário, da educação, da música, da arte. E onde Deus não é bem-vindo, só há caos. Onde Deus não é bem-vindo, só há horror, feiura, tragédia. E a gente tem que trabalhar, pô. Arregaçar as mangas, trabalhar para a glória de Deus. Meu papel eu vou cumprir. Esse ano eu vou reunir todos os cristãos. O primeiro encontro que eu vou fazer é de tatuadores. Olha só, porque eu me importo. Vou fazer encontros de tatuadores, psicólogos, psiquiatras, advogados, políticos, de todo tipo de profissional cristão.
ensinando o pessoal a trabalhar para a glória de Deus. É a única maneira da gente ver um país melhor é construir pessoas melhores. Pô. Não vou ficar aqui reclamando, não vou ficar aqui me lamentando, me lamuriando e não vou esperar do Estado nada, pô. Se eu for esperar do Estado, um monte de policial vai morrer perto de mim. Por exemplo, ontem acharam uma mãe autista que tirou a própria vida e a vida do filho com a arma de fogo. 3 dias depois vieram encontrar a mãe. Vou ficar lamuriando? Não, é por isso que eu crio projetos, pô. Tantos projetos aí. Por causa disso, não vou esperar por ninguém. Não vou esperar. Você não quer fazer? Eu vou. O Estado não faz? Eu vou fazer, pô. Acabou, acabou. Ressocializo o vagabundo? Eu creio, pô. Mas pro vagabundo não ser mais vagabundo, ele tem que aceitar que ele foi vagabundo. Cuido do polícia, cuido da mãe do autista, cuido do autista. Acabou, acabou. Não quero bandido bom, bandido morto. Mas também não vitimizo ninguém, pô. Mimimi não é comigo, entendeu? Assume teu BO, paga teu boleto, muda a tua vida e avança. Essa que é a situação. Na verdade, irmão, ninguém se importa. Essa é a grande verdade. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Então, o que mexe com a gente tem que juntar os malucos como nós e ir lá e resolver. Você chora pelos policiais? Junte quem se importa com os policiais, resolva o problema. Você se importa com o autismo? Vá lá. Você se importa com os encarcerados? Pegue os malucos e vá resolver. Vá resolver. Pastor, como que eu crio um projeto? Arrume um problema na sua cidade, arrume um problema no seu bairro, junte uns doidos e vá resolver o BO, pô. Vá resolver. O macro não tem solução. Guarda isso. O macro não tem solução. O que tem solução, pastor Anderson? O micro. Mudança de pessoas. Estruturas não mudam. Nem a evangélica presta. Guarde isso. Instituição evangélica é um lixo, assim como qualquer outra instituição. O que importa? A verdade que existe através de pessoas dentro dessa instituição que não vale nada. Então, eu sempre digo, eu não creio na polícia, eu creio em policiais. Eu não creio na igreja, eu creio em verdadeiros crentes, eu creio em verdadeiros pastores. A gente não pode também padecer de idolatria institucional. Ai, a igreja. Não. É uma tragédia, as instituições são uma tragédia. Mas é melhor com elas do que sem elas. O que eu estou querendo dizer? Não é a coisa pela coisa. É a mudança das pessoas dando uma sobrevida a essas instituições que não possuem vida própria. Sim, tem criminosos fardados. Como o Jean comentou aqui, obviamente que tem. Tem pastor tarado, tem pastor ladrão, tem padre pedófilo, obviamente que tem bandido fardado. Então aqui eu não estou... quando eu falo de polícia, eu estou falando de policiais, estou falando de pessoas, pô, que acreditam na sua vocação. Assim, eu sempre digo, eu não sou pastor por causa da instituição evangélica. Eu sou pastor por causa de Cristo, pô. Eu não sou pastor por causa da igreja, humanamente falando. Eu sou pastor por causa da verdadeira igreja, que é a noiva. Então eu não estou aqui para defender a instituição. Se errar, eu vou cobrar. Se errar, tem que pagar. Eu sou pastor por causa da noiva. Eu sou pastor por causa de Cristo. Então o policial, que é verdadeiro policial, não é policial por causa da polícia. Não é policial por causa do Estado. É policial por causa de você, pô. Por causa da sociedade. É o lema da polícia. Servir e proteger. Simples assim. Então vá lá e faça seu melhor. Pegue seu fardo, bote nas costas e vá cumprir sua missão. Porque ninguém se importa e ninguém vai fazer no seu lugar.
Sua indignação é o início do seu chamado. Pastor Anderson, qual é o meu chamado? Aquilo que te indigna. É o que eu sempre digo. Aquilo que te deixa indignado. E provavelmente não vai indignar mais ninguém. Porque é o seu chamado. Só você vai perceber, enxergar e ter uma compaixão específica nesse assunto. Tá bom? Tamo junto.